Vida longa e próspera, comunidade escolar. Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga. Vocês que forem nos assistir aqui, seja no canal da Escola André Leão Poente ou no canal do Professor Viegas, já me conhecem. Eu sou diretor e geralmente host do AL Podcast, e hoje nós estamos começando um quadro novo dentro do AL Podcast aí, que pelo menos provisoriamente nós estamos chamando de AL Podcast Studio. Não sei se vai se manter esse título aí. Se os meus colegas aqui gostarem, pode ser que a gente mantenha, senão a gente pode discutir para os próximos. E hoje então nós estamos testando esse novo formato aqui no ProHub Studio, né? A convite do Rodolfo aqui da ProVídeo Produtora. E nós viemos então fazer esse teste aí para ver se a gente consegue iniciar esse novo quadro aí e se a gente consegue profissionalizar mais também, né? Que é uma promessa antiga e uma cobrança que o professor Hidalgo, que é então um dos integrantes do podcast aí, já desde o início, vem me cobrando há 3 anos já, né? Então, de certa forma, também já é a nossa comemoração aí de 3 anos. Em março, o podcast vai fazer 3 anos de existência, né? Podcast de escola pública, o único podcast de escola pública que eu conheço, pelo menos. Nesses 3 anos, nenhuma escola aí apareceu para dizer, não, nós também temos podcast, apesar de que nós conhecemos outros projetos aí que tem a ver com escola pública, depois eu falo um pouquinho, mas como eu já disse, nós temos aqui o professor Hidalgo, que é integrante do podcast desde o início lá em 2019, e também o professor Viegas aí, que veio a fazer parte do AL Podcast aí. A gente conta como 2021, mas dá para dizer que 2020, porque nós também fazemos parte de um outro projeto aí, que é os Três Mosqueteiros da Educação, e que depois a gente vai falar um pouquinho também, né? Então, agradeço novamente aí o convite do Rodolfo, que está aqui nos bastidores, né? Mas nos próximos episódios ele já está convidado aí para vir a participar também, né? A ProVídeo Produtora aí. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, inclusive, sobre a ProVídeo, também sobre a ProHub, que está nos recebendo hoje aqui no estúdio. Mas vou deixar os meninos se apresentarem, primeiro o Hidalgo, depois o Sandro, e a gente volta a conversar, então. Então, pessoal, aqui é o professor Hidalgo. Muito feliz aqui por estar no estúdio. Então, aqui fazia tempo que a gente queria vir aqui, a gente nunca conseguia. E agora fecharam os horários. Estamos nós 3 aqui para iniciar as atividades dentro de um estúdio com uma qualidade muito boa. É muito interessante, muito legal participar desse momento do AL Podcast, né? Como o Felipe falou, faz algum tempo que a gente projeta isso. E, bem, o combinado era uma frase, né? O Felipe foi meio que dissertou ali. Então, a minha frase seria a seguinte, então. Faça podcast, nem que seja com smartphone, né? Coloque suas ideias numa folha de papel ou mesmo abra o mic e comece as suas ideias, que sempre tem alguma coisa para compartilhar. Hoje em dia é mais comum o videocast, esse sistema onde nós conversamos numa bancada e tal, mas como nós começamos só com um smartphone, só com um celular dentro da escola, então qualquer escola pública, qualquer pessoa então que queira dar início a um projeto de podcast tem que começar, de alguma forma, né? Um é maior que 0, então a sugestão é começa nem que seja com smartphone. Sim. Bom, eu sou o professor Viegas, né? Tenho o canal do professor Viegas. Hoje a gente está quase os 3 mosqueteiros aqui também, né? Porque são 3, né? Era para ser 4, mas hoje estamos em 3 aí, né? Mas hoje estamos através do AL Podcast aí, que é a live da escola André Leão Poente, né? De Canoas, né? E, bom, para mim é uma experiência muito legal, né? Eu nunca tinha feito uma live ou uma gravação em estúdio, só até cantei dentro do estúdio uma vez, né? Mas não era que nem esse aqui. Então, assim, é uma experiência bem interessante, né? E até eu quero aprender um pouco mais sobre isso, né? Que lá na Seduc a gente está estudando, né? Formas de ter, né, um estúdio também, ou de contratar um estúdio, alguma coisa assim, né? E a minha frase é assim, trabalhar pela educação, né, não importa se é dentro ou fora, no caso agora eu tô fora, né, tô na Seduc, né, não tô em sala de aula, mas é sempre um grande prazer, é sempre um desafio muito prazeroso trabalhar pela educação. Hoje nós estamos aqui num sábado, né, trabalhando educação, né, através de um podcast, né, que é uma ideia que a gente quer que se expanda para outras escolas, né? E o André Leão Poente pode ser uma escola piloto, né?
que vai idealizar aí, então, o podcast nas escolas, né? Mas eu não disse a minha frase lá no início, então, exatamente porque eu queria deixar para o final, né? Mas a minha frase de hoje é algo que eu tenho repetido, inclusive, nas lives, né? Que desde que eu conheci o Sandro, comecei a participar dos Três Mosqueteiros da Educação, e depois a gente transformou no L Podcast Live, também nas quartas-feiras, eu venho pagando algumas promessas de trazer alguns colegas, né? E hoje a promessa que eu pago, então, é pro Hidalgo, que é de aumentar a qualidade do AL Podcast, né? Então aí... E de nós nos conhecermos pessoalmente, Exato, né? Porque tem mais isso, se né? conhece aí pelas redes sociais e através de ti aí, mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. O Felipe, eu tive o prazer de já encontrei ele 2 vezes, né, na escola e em outra escola também. Então, é um prazer estar conhecendo aí o Hidalgo pessoalmente. Pela educação, como o Sandro fala, né? Vamos interagir. Na verdade, eu já nem tenho mais certeza de como que eu cheguei ao Sandro, assim, se foi pelos vídeos do aplicativo Escola RS, né, que ele fez vários tutoriais, né? Eu tenho uma ideia aí para dizer, mas acho que a gente vai falar sobre isso depois. Depois, né? A gente vai entrar nisso, mas é que uma das coisas que talvez eu acho também seja até o Hidalgo, porque a gente garimpava muito parcerias, assim, né? Então, o time o Hidalgo me mostrava, olha só, isso aqui é bacana, o Escola Pública Podcast, que até vou falar daqui um pouquinho, foi o Hidalgo que encontrou, me indicou e tal, né? Agora, o teu canal eu não lembro, mas depois, então, a gente retoma isso aí, né? Bom, aqui começando o AL Podcast, a gente sempre tem que citar as parcerias que nós temos, então, né? Então, nós temos um apoiador, que é a Unip, aí, que é uma instituição de graduação e pós-graduação, que apoia o podcast, né? Então, qualquer instituição que apoie escolas públicas merece aí a sua matrícula para quem fizer graduação e pós-graduação. Já considero uma parceria, então, tanto a ProHub quanto a ProVídeo, né? A gente já coloca essa parceria, a gente vai começar a citar, então, em todos os próximos podcasts aí. Quem quiser fazer formatura, entre outros eventos, então já deixa a indicação aí da ProVídeo, que fez a formatura da Escola André Lampuente, onde eu e o Hidalgo trabalhamos, né? Inclusive o Hidalgo esteve na formatura o ano passado, que foi feito aí pela ProVídeo. No próximo sábado também, dia 15, a formatura da escola, entre outras escolas de Canoas, vai estar sendo realizada no Canoas Park Shopping com a ProVídeo produtora, né? Além disso, nós temos outras parcerias aí que também são produtores culturais. Já citei antes o Escola Pública Podcast, que é um podcast de São Paulo, lá do Luciano Silva, que é o host do podcast. Teve um tempo aí com o hiato, mas agora está retornando, né? E eu sempre cito como parceria também o canal do Professor Viegas, aí a página no Facebook, né, que é o Café com o Professor Viegas, né, que é onde a gente faz os Três Mosqueteiros no sábado, e a gente ficou muito tempo sem tomar café, mas agora a gente inclusive está tomando café, né? E até, inclusive, 2 finais de semana atrás, nós tomamos o café ao vivo, né, a gente na escola. Sim. Foi quando a gente se encontrou pela segunda vez, porque nós ficamos 1 ano e pouco praticamente trabalhando no projeto aí, sem ter se visto presencialmente, então a gente acabou fazendo isso esse ano numa escola e depois lá na nossa escola e gravamos. Para quem quiser conferir, então, vá lá nos canais, né, da Escola André Lampuente, vá no canal do YouTube ou do Spotify, ou procura também o canal aí do Sandro também no YouTube ou a página no Facebook, né? E além disso, também eu já quero, pra gente não esquecer, divulgar aí o trabalho do Hidalgo, né? Vão no YouTube, procurem aí por Matemática Verso, Química Verso, né? Que vocês encontram lá os vídeos. Oba Química. Oba Química, mas o Matemática Verso é o site, não é? Não, Matemática Verso é um conjunto de projetos audiovisuais de alunos. Isso. Feito escola pública também. E aí é o Oba Química e Oba Matemática. E tem o Hidalgo Cálculo, que seria o meu canal matriz, assim. Eu ia falar do Hidalgo Cálculo. O Hidalgo Cálculo seria o meu... É que eu fiz coisa demais, eu acabei não conseguindo abastecer eles. Sim. Mas tá lá, se alguém procurar lá, deixa o like, se inscreve lá que ajuda a gente. E aí vocês vão poder ver, então, o trabalho do Hidalgo aí no audiovisual e também todos os episódios, o AL Podcast, eu vou falar agora exatamente sobre isso, sobre como ele nasceu, o que a gente já gravou até hoje, né? As edições, na maior parte, 99% foi o Hidalgo que fez, vocês podem acompanhar lá também, então, o trabalho dele, e do AL Podcast Live, o Sandro que faz aí as edições, e vocês podem acompanhar também as videoaulas dele, os tutoriais no canal do YouTube do Sandro, né? Mas eu vou falar um pouco sobre como nasceu esse projeto, né? Lá na apresentação eu já disse que nós somos, então, um projeto de podcast, um
um projeto de escola pública, então, né? O único projeto de podcast, também de lives de escola pública. Se vocês procurarem no YouTube, no canal de outras escolas, de repente vocês até vão encontrar lives, assim, né? Tu já fez essa pesquisa aí, Felipe, por curiosidade, para ver se tu encontrava outras? Já estive, eu coloquei assim no Google, né? Podcast escola pública. Escola pública eu nunca encontrei nenhum, assim, podcast, né? Tu encontra, assim, digamos que um episódio solto, essa experiência da escola, o professor utilizou como metodologia, né? Mas é sempre uma coisa que fez naquele momento e parou, não fez mais, né? Porque há pouco tempo atrás era muito comum, né, ter a rádio web, né, na escola, né? Eu vi alguns projetos, acompanhei alguns projetos de rádio web na escola, né? O podcast eu acho que é algo, não é que seja novo, mas para projeto de escola eu acho que ainda é algo novo. Posso estar enganado, né? De repente pesquisar aí e encontrar algumas outras coisas mais antigas, né? Mas eu acho que a ideia inicial que se tinha antes era de web rádio, né? Então, que é muito parecido, né, Felipe, na verdade, né? Mas eu tinha encontrado alguns projetos, inclusive eu queria fazer na escola onde eu estava, um projeto de rádio na escola, né? Que aí é aquela ideia de não fazer uma live ou fazer através da internet, fazer na escola com caixas de som, né? Sim, que claro. você acompanha lá no intervalo ou um pouco antes de iniciar a aula. Mas essa ideia está mudando agora, né? Com o podcast. Hoje é muito mais fácil, né? Fazer uma rádio online, né? Exato. Nessa pesquisa, já quando a gente ia começar ainda, porque o Hidalgo e eu nos conhecemos lá em 2015, se eu não me engano, quando o Hidalgo veio trabalhar na escola, ou talvez um pouco antes, né? Eu não lembro o ano exato. Mas a gente já falava, porque nós éramos consumidores de podcast, e a gente conversava, a gente tem que fazer podcast e tal. Aí o Hidalgo saiu da escola no período e retornou em 2018, e aí que a gente começou a conversar de novo, levar um pouco mais a sério a ideia, né? Mas realmente, essa questão da rádio web, ela é um projeto do MEC, inclusive. O MEC chegou a ter projetos, né? O primeiro projeto do MEC foi a Rádio Escola. Eles enviaram caixas de som, microfones. Em sua maioria, de tudo que eu pesquisei, hoje já está tudo sucateado, já não é mais utilizado. No Rondon mesmo, que é a escola que eu trabalhei, tem as caixas de som nas salas de aula, só que a mesa não funciona mais, já é um equipamento muito antigo, né? E chegou a ter esses projetos de rádio web, inclusive quando era o Momento Tecnologias da Educação, nas quartas, eu acho que tu entrevistou um colega se eu não me que engano, trabalhava com isso, né? Renato Miranda, que é do NTE. Isso. Eu não me lembro qual é o NTE, mas ele é do NTE, que ele trabalha muito com esse projeto de rádio, né? Rádio na escola, né? E a gente encontra muitas iniciativas, assim, que então iniciaram, só que elas pararam em algum momento, né? Ou é de pesquisa, tu encontra pesquisa de mestrado, né? Ou de doutorado lá, que então o pesquisador foi para a escola lá, aplicou com os alunos e tal, aí fez a pesquisa dele sobre isso, né? Mas agora um projeto contínuo, assim, que nem o nosso, de 3 anos, que está sempre acontecendo, já não encontrei nada parecido com isso, assim, né? Até a gente hoje havia convidado o professor Ronaldo, que é professor de Química da escola, e ele viria participar. Então ele trabalha numa escola privada, que é o Doroteia, e eles chegaram a iniciar em 2019, né? Até foi depois que a gente estava fazendo já. E, se eu não me engano, eles têm 5 ou 8 episódios. E em 2020, com a pandemia, eu vi que eles pararam, talvez por questões financeiras, alguma coisa assim, né? Até quando saiu aquela reportagem na Zero Hora sobre as tecnologias que ficam para a educação e tal, eles citaram a escola ali, só que não falaram nada da escola ter podcast, por exemplo, né? Eles falaram sobre eles terem ampliado o atendimento aos alunos, assim, de forma online e tal, né? Porque na reportagem falava sobre a gente atender por WhatsApp também, né? Mas em nenhum momento eles citaram, o Doroteia também teve podcast e tal. Eu acho que, assim, dá para dizer com quase 90%, 95% de certeza que o André Leão Puente é a única escola que tem um projeto de podcast, né, do estado, né, escolas estaduais, não falando das particulares, né? E eu até já queria antecipar uma coisa, que a gente todo ano faz uma previsão lá na SEDUC, né? Para quem não me conhece, eu estou trabalhando na SEDUC agora lá na TI, e a gente todos os setores fazem uma previsão do que vão fazer, do que pretendem fazer, ou o que podem sugerir de projetos para o ano seguinte, né? E eu já coloquei lá né, o projeto de AL Podcast nas escolas, né? Então, não sei se
vai ser aprovado ou não, né? Mas é uma ideia, é uma semente que está se plantando, né? E já falei com o Felipe de antemão aí que a escola André Leão Puente pode ser uma escola piloto, né? Para dar exemplo para outras escolas, para a gente expandir, né? Porque a coisa, eu acho que quanto mais pessoas envolvidas, né? Mais o projeto vai ter sucesso. Não adianta ficar só no André Leão Puente, né? Ótimo que o André Leão Puente tenha, mas se servir de exemplo para outras e outras começarem a participar, cada vez vai ficando mais conhecido, né? Mais expandido esse projeto, né? Mas eu posso falar, Claro. assim, Sandro, a ideia é genial, mas uma coisa que me vem assim quando se fala em fazer projeto em escola, eu acho que é uma coisa que tem que ter um pouco de proatividade. Trabalhei em algumas escolas e tu sei que também já teve algumas experiências dessas, onde a gente tenta fazer alguma coisa diferente, nova, e há muita resistência. Nesse sentido, em função do Felipe, antes mesmo de ser diretor, ser mais dinâmico, e depois ele virou diretor, e ter essa proatividade e querer fazer algo diferente, querer trazer um novo para dentro da escola, facilita muito. Sim. Então, o podcast em si, eu acho uma ideia genial e é super aplicável nas escolas. Agora, o diretor da escola, ele quer fazer isso? Sim, sim. Sabe, eu mesmo. Esse é um problema. Faz pouco tempo, também trabalho em outra escola também, falei com a diretora sobre isso, ela foi receptiva, o que até me impressionei, mas em outros aspectos, assim, eles parecem ter um pouco de medo e receio de começar algo novo que eles não têm certa intimidade, assim, certo, já não tem um conhecimento prévio como se faz, do que se gasta com isso, enfim, porque os recursos da escola pública também são limitados. Então, nesse sentido que eu acho que o trabalho de divulgar e de fomentar o podcast nas escolas públicas tem que ser feito ou após, ou em conjunto com o trabalho com os diretores. Sim. Porque tem os diretores que eles são resistentes quanto Mas a novidade, né? Mas a aí, coisa Dalgo, nova. aí que eu vejo que é a vantagem de partir também da SEDUC, porque lá da TI a gente passa para o NTE, né, que são Sim. os núcleos de tecnologia educacionais. E aí há uma divulgação muito maior e mostrando um projeto que está funcionando, que inclusive já saiu na mídia, né? Como o Felipe mesmo já mostrou várias vezes. Isso... como é que eu vou te dizer? Dá um interesse maior das outras escolas, ver algo funcionando. Sim. Né? Pô, que legal, lá tem um podcast na escola André Leão Puente, o pessoal assiste, o pessoal acompanha, é muito legal o trabalho deles e aí incentiva. Claro que é o que tu falou. Se o diretor... Eu saí, né, eu já falei várias vezes aí, saí de uma escola onde não tinha apoio. Né, da direção da escola para nada, né? Então, assim, um dos motivos que eu quis ir para lá, para TI, é isso, é poder eu plantar minha sementinha lá. Se eu vou conseguir muita coisa, não sei, mas eu vou tentar partir de lá, né? Porque tendo esse apoio, né, que tu falou, por exemplo, de recursos, né? Se tem apoio, o recurso surge de algum lugar. Né? Então, assim, o primeiro passo é esse, é ter o apoio da mantenedora também, né? Claro que é importante o diretor querer participar, né? A comunidade tem interesse nisso, né? Que às vezes cada região tem um interesse. Tem NTEs que trabalham com as suas CREs que preferem trabalhar com a parte audiovisual, com cinema, por exemplo, não tem tanto interesse em rádio, né? Tem outras regiões que se aperfeiçoaram mais nessa parte de rádio escola e agora podcast, né? Então, assim, robótica, por exemplo, também. Robótica tem bastante. Gamificação, né? Então, assim, cada região né, como é que eu vou dizer, se acha mais com uma área, né? Mas tendo um incentivo, que nem tem o André Leão Puente, é um exemplo para outras escolas e daqui a pouco vai começar a pipocar e vai começar a surgir outras ideias aí em outras escolas. Só uma colocação, hoje a gente está aqui na ProHub com essa baita estrutura, com essa qualidade incrível, mas tudo começou dentro da escola com um smartphone sobre uma pilha de livros. Então, assim, é difícil, eu não sei fazer, basta qualquer smartphone simples, tem um aplicativo ali de gravar áudio, só colocar em cima da mesa, nós utilizava ali a biblioteca, né? Por causa dos livros, então dá uma acústica legal. Então tem que ter a proatividade de começar. E o resto é consequência, como o Sandro falou. Sim. Até tem não sei se vocês viram o avançar na educação, nem estou fazendo propaganda, né, mas assim, já fazendo também. Jabá. O Jabá, que a ideia do centro de mídias, né, e no centro de mídias a ideia é ter, né, um estúdio, né, de gravação para formação de professores e também nas escolas.
né, esse investimento para ter nas escolas. Então, a escola que tiver interesse de participar, ela vai apresentar um projeto de podcast, e de repente vai ter esse investimento para montar um estúdio, né, com acústica, com microfone, né? Então, assim, tem que partir, né, o que tu falou, dos professores, da comunidade escolar, dos professores, dos alunos e ter o apoio do diretor para buscar, né, pega o projeto, eu já falei para o Felipe, pega o projeto, bota embaixo do braço e vai na CREDA da sua região ou na SEDUC, né, e apresenta o projeto, né, é o primeiro passo, né, que para fazer a coisa funcionar, né. Sabe que o projeto ele já está, de certa forma, na mão da SEDUC, porque em 2019 eles criaram o Jovem RS, daí na plataforma lá a gente inscrevia, né? E a gente até chegou a ser aprovado para receber uma verba para montar para comprar microfones e tal, para escola e mesa e tal. Só que daí com a pandemia e tal, acabou não vindo a verba, né? Mas agora esse ano nós vamos atrás disso, né? Só para não perder a deixa aí, ele falou do questão de não precisar ter investimento, e é uma verdade, né? De repente o pessoal olha aqui, mas os caras estão lá, né? No estúdio. Tão rico lá, né? Tão rico lá. Não, a escola, né? A escola pública, né? O primeiro passo é isso, tu pode fazer com celular, né? Eu comecei a fazer live com um celular antigo lá, começava a esquentar e daqui a pouco trancava, né? E essas coisas acontecem, mas tu vai te acertando. Hoje eu já tenho a haste aqui, já tenho o microfonezinho, né? Aos poucos eu fui melhorando, né? Então, assim, não necessariamente tem que ter todo esse recurso para poder fazer o projeto. É bem o que o Hidalgo falou. E Sandro, trabalho, né? Porque nós começávamos a gravar após o expediente. Então, tinha dia que nós saímos da escola lá, meia-noite, 1h da manhã. Então, mas pra que trabalhar mais? Tem gente que fala, vai arrumar mais trabalho só. Eu não ganho pra isso. Não ganho pra isso. Então é uma filosofia diferente, né? Onde a gente quer fazer o diferente, onde pra fazer o diferente tem que se doar um pouco mais. E olha só, nós estamos aqui hoje, isso é um efeito. A causa foi começar a fazer isso, porque, claro, a gente gostava de podcast, que nem o Felipe falou, mas a gente começou, deu start, se empenhou, chamou aluno para participar, chamou pais, chamou comunidade, chamou gente de Canoas, e foi, até teve um rapaz, acho que era vereador, que o Felipe entrevistou, não foi? Sim, nós já entrevistamos 2 vereadores, né, de Canoas, um que é o Cris Moraes, da Causa Animal, e nós já entrevistamos também a Maria Eunice, né, os 2 esse ano. O ano que passou, né? Ainda acho que está em 2021, né? Nesse sentido que é a integração da comunidade. Então isso é muito relevante. E começou com o smartphone em cima de uma mesa após o expediente. Né? Sim. Legal. E hoje nós estamos aqui entre 3 professores, mas a ideia, né, desses projetos é que os alunos participem, né? Também. Né, claro que agora nós estamos num momento de férias aí, não tem como, né, de repente nenhum aluno ia querer vir. Até nós temos episódios com alunos, né, a gente tem vários episódios com alunos, né? Mas assim, a ideia de quando se pensa num projeto na escola é a participação do aluno. O aluno, né, que vai ser o centro ali, né, para participar. Mas tem que começar o exemplo pelos professores, né? A gente tem que dar o exemplo. E a ideia desde o início, e até é bem importante isso que tu falou, de a SEDUC apoiar, de ser um projeto que esteja dentro da SEDUC, que chegue nas outras escolas também, é para todo mundo ter uma importância dentro disso, né? De ver que é uma coisa legal para a escola, né? Nós, inclusive, já apresentamos eles em mostras pedagógicas, depois a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto aí. E a ideia deles sempre foi, do projeto em si, sempre foi ser o que se chama na academia, nas universidades, de projeto guarda-chuva, né? Que é aquele projeto que vai integrar os outros projetos, né? Então vai mostrar, teve uma feira na escola, teve uma apresentação na escola, chama o pessoal para conversar sobre isso, né? E porque o projeto ele nasce, então, dessa ideia de que a gente não conversa dentro da escola, né? Tu saiu de escola agora, tu sabe que a gente tem... Tempo. A gente entra, tem 5 minutinhos antes de ir para a sala de aula, o recreio é 10, 15 minutos, às vezes tem um recado ali da direção, a gente não consegue conversar, né? Então, o Felipe fez várias reuniões esse ano nas lives, pedagógicas. Hoje eu tô Hidalgo para fazer mais uma aqui, né? Então, Mas então é sempre essa ideia de que a gente assistia lá um filme, o filme do Homem-Aranha, o filme da Marvel, da DC, né? O Hidalgo é mais DC Ever aí. DC Ever. Então a gente não conseguia sentar e conversar sobre isso, tava sempre correndo e tal, né? Então a ideia foi sempre essa, né? Na sala de aula também, às vezes eu entrava em sala, um aluno dizia assim, senhor, tu viu o filme do fulano lá e tal, né? Eu disse, legal, né, cara? Muito bom, né? Aí 5, 10 minutinhos eu tinha que olhar pro relógio e dizer, mas vamos começar a aula, senão a gente vai ficar a aula toda falando sobre isso, né?
E então tem que ter um momento para isso, né? Pra gente poder sentar, conversar. E quantas coisas a gente descobriu nesses 3 anos, assim, né? Conversando depois, a gente vai citar episódios que a gente gravou com o aluno, assim, que foram incríveis. A gente que aprendeu com o aluno, né? Sim. Eu queria até deixar bem claro assim, ó, eu não decido nada lá na Seduc, né? Eu sou peão, né? Lá, né? Ah, mas ele prometeu agora, hein? Mas assim, ó, o que eu sei é assim, ó, tudo começa por um projeto. Tem que apresentar para as pessoas e aí vai chamar o interesse, né? Tem que mostrar que funciona, né? No caso de vocês, você já tem na prática, né? Já tem lá no canal da escola mostrando as lives e tal. Então vocês já têm o material para mostrar, né? E depende de um convencimento, né? Isso pode render alguma coisa ou não render nada, que nem eu mesmo agora. Eu coloquei lá a minha proposta de um dos projetos ser o podcast. Mas eu não sei se vai ter interesse ou não, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que plantar semente, tem que tentar, né? Tem que começar. E nunca pensando que tu vai ter um retorno, né? Que nem tu falou ali. Ah, por que vocês estão fazendo isso fora do horário, não sei o quê? Não, tu tem que fazer isso porque tu gosta em primeiro lugar, né? Porque eu acho que isso talvez seja um dos maiores pagamentos, o prazer que tu tem em fazer isso. Exato. Né? E a outra pensando na comunidade escolar, pensando na escola, né? No nome da escola, nos alunos. Né? Se é uma coisa que os alunos realmente querem, eles gostam, né? Eles chamam o interesse deles, né? Isso aí que tem que analisar. Né? Eu acho que as pessoas não têm noção, acho que bati no microfone, desculpa, não tem noção do impacto cultural que é ter um podcast numa escola e o impacto social que é isso. Que muito o aluno se retém na escola também, porque ele sabe que é uma escola que, seja ela qual for, né, que tem um projeto diferente, que é uma coisa que não são todas as escolas que têm, mas que principalmente se preocupa em trazer a tecnologia e também chamar o aluno para dar voz para ele, né? Nós tivemos episódio com os alunos, como o Felipe falou, a gente aprendeu com eles. Então, nesse sentido da questão seja da questão social, da inclusão, ou mesmo do trazer ele para coisas que ele não tem acesso na vida comum dele, é algo extraordinário que as pessoas não têm essa noção do que o podcast pode alcançar. Tanto é que quando a gente fazia lá com o smartphone e tal, sempre houve, né, aqueles olhares assim, poxa vida, que esses malucos estão fazendo depois do horário, aí, conversando, gravando uma conversa dentro da biblioteca, né? E hoje o efeito disso é isso aqui. A gente já está crescendo, já está pensando em comprar equipamento, já está pensando em pautas novas. Então, o impacto é incrível, assim. E o que reverbera disso são só coisas positivas. Então, a tua proatividade que saiu lá da tua escola, que foi para o YouTube e hoje está na Seduc, isso também é impacto do teu trabalho, né? Que também foi criticado antes lá, que estava trabalhando demais, a princípio sem retorno nenhum, entendeu? Sim. É bacana ter essa visão. Eu já escutei assim, por que tu faz essas lives aí? Qual é a finalidade, né? Então, assim, é muito engraçado isso, né? Se tu fizer qualquer coisa que saia daquele mundinho ali de dentro da sala de aula, gera questionamento, né? Por quê? O que tu tá ganhando? E é contraditório, porque na nossa formação de professor, o que mais se cobra, o que mais se incentiva é que a gente faça e traga algo diferente para a escola. Daí, quando a gente tenta, muitas vezes a gente não consegue dar continuidade num projeto bacana, né? Sim. Infelizmente. É isso que tu estava comentando de daqui a pouco partir da Seduc, mesmo que não parta, que continue partindo de nós, né? A gente convidando as outras escolas e tal, né? É uma questão de filosofia, como disse o Hidalgo, de mudar a visão da escola mesmo, assim, né? Porque a ideia de quando eu comecei a conversar com o Hidalgo é porque a gente já consumia, né? YouTuber, nós todos temos os YouTubers que nós acompanhamos, podcast que nós vemos, né? Canais de TV mesmo. Então eu pensava sempre comigo assim, por que a escola não pode ser também uma produtora de conteúdo, né? Pô, a gente já tem o mais difícil, que são as pessoas para fazer isso, né? Com alguma formação, né? Então a gente tem professores de química, de qualquer área, de língua portuguesa lá, passaram 4 anos estudando, fizeram mestrado, alguns estão fazendo até doutorado. Por que não utilizar, então, esse capital humano para fazer alguma coisa bacana, né? Já tá tudo ali dentro da escola, né? É só uma mudança de visão, de todo mundo sentar e vir a fazer isso, né? E também a gente tem os alunos, né? Eu acho que tudo isso, principalmente para as outras escolas, se daqui a pouco a direção e os professores não compram a ideia, que a gente venda para os alunos, né? Porque a gente sabe que é de onde parte, né? Se a gente convidar os alunos, eles vão e fazem, né?
e eles fazem acontecer mesmo. Então acho que é aquela coisa assim de que mesmo que a direção não queira, daqui a pouco se partir da mantenedora, os alunos pelo menos vão poder Felipe, fazer, né? Eu sou muito da questão do programa aí, né? Quanto tempo nós temos? Sim, claro. Eu não sei qual é o nosso tempo. A gente vai ficar em torno de 1 hora, né? Então a gente deve ter começado ali às 9. E eu tô esquecendo de olhar pra câmera lá. Essa é a parte que eu não tô acostumado ainda. O Felipe não tá olhando, tá olhando, Felipe? Eu esqueço de olhar. Mas a câmera tá olhando pra mim ali. 31. Beleza. Eu tô acostumado a fazer com o celular na frente ali, né? Com a webcam. Vamos seguir a pauta, então. O projeto começa lá em 2019, né? Nessa ideia de a gente divulgar os projetos da escola e de a gente sentar para conversar, né? E os primeiros episódios que a gente foi gravar foi exatamente sobre isso, para falar sobre filmes, sobre séries e tal, mas essa é o tópico do Hidalgo. Eu vou deixar ele fazer um relato aí de como começou, quais foram os primeiros episódios que ele participou e os que ele mais gostou, inclusive. Bem, que eu recordo, assim, que eu acho que o primeiro episódio do L Podcast tu fez separado, sobre filmes do Oscar, né? Foi eu, o Nicásio, né, que é outro professor da escola, junto com os meninos do Um Plano para Dominar o Mundo, que são ex-alunos da escola, que começaram um podcast antes, né? Quem primeiro começou a fazer podcast foi o Hidalgo, inclusive, né? Ele já tinha o roteiro do cast, aí a gente gravou. Aí no segundo, eu não lembro se já era contigo, mas eu sei que a gente gravou um do Oscar, que foi eu, a minha esposa e o Rodrigo num domingo, na escola, né? Pra te ver, a vontade era tanto. Aí, desculpa te interromper, Felipe, esses guri que tu citou aí do Plano para Dominar o Mundo eram ex-alunos da escola, né? São aqueles que gravaram com a gente o Profinerd. Né, eles já participaram com a gente, eu já assisti, já escutei alguns, né? Podcasts, eles são muito bons, aqueles guri, né? São alunos da escola, né? Então, um exemplo, né? E essa integração é surreal, assim, tipo, Um Plano para Dominar o Mundo são ex-alunos da escola, eu sou ex-aluno da escola, hoje eu sou professor, e o Felipe também. Não, eu não fui aluno depois. Felipe não foi, mas há essa integração, entendeu? Tipo, eu que era ex-aluno, hoje eu sou professor, faço podcast, tenho então a possibilidade de interagir com ex-alunos da escola também, que também tem seu podcast. Então a coisa vai interagindo de uma forma bem bacana. E eu lembro, então, tu fez o piloto, fez sobre filmes, então, voltando para o assunto aqui, e depois o terceiro não foi sobre a nossa vida como professor antes. Esse já era o quarto episódio. Daí. Quarto episódio. É o episódio 4, é o Vida de Professor, que é o que tem mais views até hoje, inclusive. Nesse episódio, Vida de Professor, foi muito bacana, porque a gente meio que contou a história, assim, a ideia do Felipe foi muito boa, de relatar, então, desde quando nós estávamos no ensino médio, né? Passando pela faculdade e depois, então, já como professor trabalhando e atuando na área. Foi bem interessante, surgiu várias coisas e essas coisas são assuntos, são relatos de nós como professores que é muito bacana de ouvir e que a gente não ouve se fosse, não saberia se fosse só trabalhar naquela correria do dia a dia, troca período, entra em sala, sai de sala. Então, nesse sentido que eu acho que esse episódio é muito bom mesmo, assim, foi bem bacana. Depois, dando continuidade, então, a gente fez alguns episódios sobre cultura pop, muitos, né, sobre a Marvel também, os alunos também gostam muito desse tema, o Felipe também gosta muito da Marvel, né, eu sou mais da DC, mas tudo bem, vamos lá, fazer... Também. Também? Olha aí, 2 contra 1. E daí a gente falava sobre os filmes, sobre os... professor de matemática, ele só podia, né? Pior. Então a gente se unia, então, para falar sobre cultura pop, e no geral, assim, os episódios que foram vindo depois, assim, teve alguns temas mais voltados mesmo para a educação. Nós falamos sobre a utilização de tecnologias na pandemia, teve um mais recente, né? Acho que foi no começo do ano passado. Depois o Rodrigo também, que faz parte do grupo inicial lá do Quarteto Fantástico, até que tu chamava, atualmente vem fazendo mais lives. Então, tiveram vários episódios, todos eles super, assim, de temas variados. E na pandemia, o que eu acho que foi muito bacana, assim, da parte do Felipe, foi ter trazido muitos convidados para ter dado uma dinâmica interessante, já que não se podia fazer nada presencial. Então, na live possibilita, então, ter convidados como o vereador lá, teve uma moça também que falou sobre empreendedorismo, né? Em 2020, sobre empreendedorismo foi nepotismo, foi a minha irmã, né, que participou, inclusive, né? Mas em 2020 a gente já começou chamando, a gente teve com a 27ª CRE, que participou a coordenadora, participou o secretário de Educação, né? A gente fez o lançamento de livro do Lucas Berton,
Tom, até que o Sandro conhece também, que é colega nosso da rede, a gente lançou o livro dele, né? Então, em 2020, a gente teve que se adaptar, né, e utilizar a questão das lives, que também é uma vantagem, isso é uma coisa que vai continuar sempre, por causa da questão de espaço, né? Então, a gente fez também em 2020 aquele sobre filmes que foi com uns conhecidos meus, um de São Paulo e outro do Ceará, né? Sim, então, essa é uma vantagem, né, Felipe? Exato. De tu poder fazer pelo StreamYard, por exemplo, né? Que tu pode fazer, não importa a distância, a pessoa pode estar em outro país, né? E tu consegue fazer a entrevista. Isso aí, eu que já fazia entrevista no meu canal antes, facilitou muito, né? Porque antes tu tinha que conseguir marcar o horário com a pessoa. Isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu fazia as entrevistas na escola, né? E o Felipe é diretor, é mais fácil, né? Ele abre a escola lá, vou marcar uma entrevista no sábado. Eu não, eu dependia da aprovação da diretora, né? E daqui a pouco a diretora disse pra mim que não queria mais que eu fizesse essas entrevistas lá. Então eu fiquei sem o local para marcar, né? A minha casa às vezes é longe para as pessoas irem e tal. Então, assim, essa questão de tu poder fazer a distância que surgiu com... né, se dá para dizer que teve alguma coisa boa na pandemia, né, foi que a questão de tu poder usar, né, o stream e fazer a distância pela internet, né, e poder convidar qualquer pessoa de qualquer lugar. E isso até no AL Podcast Live que a gente começou a fazer nas quartas-feiras, a gente entrevistou muita gente de outros lugares, né. O próprio Luciano do Escola Pública Podcast de São São Paulo, né? São Paulo, que, né, então assim, é uma vantagem, né. E um episódio que eu gostei muito, só pra concluir, então, foi o do Carlos Átila, que nós gravamos com o ex-aluno Carlos Átila, então, que nós falamos sobre o universo. Ele tem um conhecimento muito bacana sobre astronomia, né? Até o nome do episódio é A Vida, o Universo e Tudo Mais, A com Vida, Carlos Átila. Exatamente, A Vida, o Universo e Tudo Mais com Carlos Átila. E foi um episódio super bacana, assim, o aluno ele desenvolveu muito bem assim, o conhecimento dele e a gente, como professor, aprendendo com os alunos. Isso é fantástico, né? Eu só queria falar uma coisa, vocês podem cortar depois, tá? Mas o Hidalgo, ele tá acostumado com o estúdio, ele vem de camisa comprida, porque eu tô congelando. Pode cortar depois. E esse episódio com o Carlos Átila foi o primeiro episódio a ter aluno, assim, né? Que a gente fez com o aluno e o aluno que construiu a pauta. Então, ele sentou com o Hidalgo perguntou o que tu gosta, né? Astronomia, tá dentro da astronomia, né? E o Carlos mesmo que anotou tudo, né? Depois a gente estruturou como uma pauta ali. E aquelas coisas de escola, né? Porque a gente gravou bem no intervalo. Ele estudava de tarde, a gente tinha o turno da noite, daí a gente foi no intervalo. E eu lembro que eu tinha que sair porque me chamavam, assim, né? Então tem que ter vontade para fazer esse tipo de coisa. Tem acontecido, assim, né? Trabalha tu e o Rodrigo à noite, né? Exato. E eles fazem as lives às vezes até eu não posso participar também. E aí um vai lá e atende um professor, atende um aluno e o outro fica na live. Tem o barulho do sinal do recreio. O barulho do sinal do recreio. Mas é legal, porque tu tá mostrando que tu tá fazendo o projeto dentro da escola, e essa é a realidade. É a realidade, Essa é a realidade. E o importante é isso, né? De mostrar que a coisa pode acontecer mesmo, assim. Que nem vocês falaram, que os colegas perguntaram, mas por que vocês fazem isso, né? É exatamente porque a gente gosta, porque a escola pode mais, né? A gente pode forçar com que a escola tenha coisas bacanas, assim, né? E pra gente, desde o início, sempre foi laboratório pra gente poder fazer com os alunos, incentivar os alunos, né? E eu acho que o que é importante das escolas enxergarem, porque daqui a pouco alguém vai assistir isso primeiro, mas a gente não vai ter esse estúdio que eles estão lá para gravar, né? A intenção é exatamente essa, a gente manter vários, não precisa ser um podcast só, pode ser vários, e essa sempre foi a ideia do projeto, né? Então a gente vai manter o live, o AL Podcast Live, a gente vai manter os episódios extras, que foram os primeiros, na verdade, que a gente vai gravar no momento que der, dentro da biblioteca da escola. A nossa intenção é no futuro ter um estúdiozinho, mas nunca vai ser tão com tanta qualidade quanto esse aqui. E daqui a pouco a gente conseguir manter a parceria aqui, então, com a Opera Hub, de também ter o AL Podcast Studio, que a gente vem, sei lá, uma vez por mês ou mais, para gravar algo assim com mais qualidade, né? Então, é um projeto que são várias coisas, né? Pode abrir para todo mundo. A intenção é a gente abrir para pai, fazer, ter os próprios convidados, ex-alunos. A gente já tem o Rian gravando com a gente, né? Então, é de que a escola seja, digamos assim, um aglutinador de projetos, né? E de trazer a comunidade para dentro da escola para poder produzir conteúdo, então, e mostrar a comunidade escolar, né? O Hidalgo, então, estava falando aí sobre os primeiros episódios que a gente gravou. Não sei se tu quer citar mais algum, se era isso? Olha, a gente pode citar também sobre o que a gente fez sobre o jogo da imitação, né? Acho que foi um episódio bem bacana. A gente falou sobre o filme, o jogo da imitação, né? Que tem o Alan Turing lá como
como o pai da computação, então. E sobre nesse episódio já foi dentro da pandemia, já foi um sistema... Desculpa, bati no microfone. Já foi num sistema de live e a gente falou ali sobre o filme, sobre a história, então, do matemático. Então, e como aconteceu todo o processo dele, da vida dele, na verdade, né? Porque aquele filme chama videobiografia, é isso? Isso. E daí, então, nós falamos sobre isso, porque esse filme é um filme que eu utilizo na sala de aula. Eu também utilizava. Utilizo e eu fomento, assim, ó, eu instigo o aluno a pensar sobre a situação, não só do matemático, enfim, do que ele representa, mas também do impacto que ele teve na questão daquele conflito, né? Da Segunda Guerra Mundial, então. E então o aluno ele começa vamos dizer assim, ter um conhecimento mais transversal, onde ele junta a questão da matemática, do conhecimento, né, teórico ali, com a questão prática social, do impacto que tem a ação de um matemático dentro de uma situação de conflito, né? Puxando para o nosso lado não também, só né? o conflito da guerra, né? Sim. O conflito dele como pessoa. Interno também, sim, dele, claro. né? É uma coisa que daí, claro, é uma coisa mais pessoal do aluno também. Eu respeito quem, de certa forma, tem uma visão A ou B, mas que aquilo é real. A vida é isso aí, né? Tipo assim, ele é uma pessoa, ele tomou decisões e o que reverberou daquelas decisões, então, impactou na história, né? Hoje a gente tá falando dele aqui justamente em função disso. E é um episódio também muito bacana, que marcou pra mim também em função de ser sobre um filme que eu gosto muito. Esse é um episódio que é pra virar uma série, inclusive, a gente nem conseguiu gravar mais dele, né? Era pra mim escolher um filme também pra gente gravar sobre isso, né? Mas não aconteceu os próximos exatamente porque o projeto foi se adaptando, né? E com a pandemia a carga de trabalho foi astronômica, assim, saber que tanto o Hidalgo quanto eu, a gente não tinha muito tempo, e daí a gente foi fazendo o que era mais confortável, assim, até que eu comecei a fazer com o Sandro, ele já tinha uma sistemática, e aí eu me incluí naquela sistemática e a gente foi se adaptando. Mas só para completar essa parte do Hidalgo sobre os episódios, a gente estava falando sobre a distância, né? A gente tem o primeiro e único L Podcast Internacional, inclusive quem quiser encontrar vai lá no canal e bota L Podcast Internacional, porque nesse período de pandemia a esposa do Nicásio estava fazendo doutorado e ela foi para Inglaterra, e ela gravou lá da Inglaterra, né? Então, a tecnologia e da pandemia e tudo, eu lembro que a gente gravou com ela ainda pelo Skype, né? Hoje quase nem se utiliza mais o Skype, né? Todo mundo utiliza o Meet, ou se é pra live, é o StreamYard, né? Então, pra ver como a coisa foi se adaptando, assim, né? Só citou as pessoas, quem é o Nicásio. Tu falou Nicásio, da gente é importante falar isso, né? O Nicásio é professor da escola e o Rodrigo, que a gente citou antes também são professores da escola, e os dois são integrantes do início, digamos assim, né? Quando se estruturou o podcast mesmo, que a gente chamava de o Quarteto Fantástico do podcast, porque era sempre nós quatro, assim, né? Inclusive começou cobranças na época, assim, algumas colegas me diziam assim, pô, tu só grava com os guri lá, né? Quando é que tu vai me chamar? E esse ano, então, o Sandro sabe que a gente conseguiu começar a chamar outras pessoas para participar. Isso aí, né? agora eu me lembrei para te ver como tudo é possível, né? Eu entrevistei um equatoriano e que eu conheci, ele também, ele começou a comentar lá no meu canal e tal, e a gente combinou, só que eu não hablo nada de espanhol, né? Inclusive de inglês também não, né? E o que a gente fez? Na época eu fiz pelo Meet, pelo Google Meet, né? Fiz uma entrevista com ele gravada, né? Então eu passei as perguntas para ele, né? Passei no tradutor lá, ele leu as perguntas, me respondeu, passei de novo no tradutor e na hora eu fazia as perguntas para ele, mas eu já sabia que ele ia me responder, né? Então, assim, é possível, né? Sim. Tu fazer um podcast dessa forma, né? Com pessoas de outro país, né? Exato. Não necessariamente precisa ser um poliglota, né? E o quanto se aprende e o quanto se mostra, né, Sandra? Agora, Sim. já indo pro L Podcast Live, depois a gente fala um pouquinho. Mas quantas pessoas a gente foi conhecendo, assim, que a gente nunca teria contato antes, né? Quando o projeto começou mesmo, a gente entrevistou uma banda de reggae que ia tocar na escola e tal. A gente pôde sentar e fazer um registro daquele momento, né,
da banda ali. A gente sentou para conversar com o César lá também sobre plastimodelismo, sobre Demolay. Eu não sabia o que era a ordem Demolay, eu sabia que era maçom, nem sabia que existia Demolay, né? Sim. Então tinha um aluno que era Demolay e o César, que é outro professor da escola, que já participou também de outros episódios aí, também era Demolay, e a gente sentou e conversou sobre isso e eu aprendi um monte sobre Demolay, né? E eu acho que escola é isso, então a gente descobrir coisas não só sobre o conteúdo que está nos livros, né? Mas coisas sobre a própria escola, sobre a comunidade, Isso né? é uma coisa que tu tá falando que é muito interessante, que eu aprendi muito com outras pessoas, por isso que eu gosto muito de entrevistar, né? Porque, assim, o que eu já entrevistei de pessoas diferentes, de diferentes áreas, né? Eu aprendi muito nesse meio tempo, né? Então, assim, isso é uma experiência que dentro da escola é muito importante. Né, trazer pessoas de fora para falar com os alunos, por exemplo, fazer um podcast com os alunos, ou os alunos assistir o podcast depois que vocês fizeram, né? Então, é uma experiência muito interessante. Mas pra gente continuar na pauta, então, Sandro, agora Vamos fugir da é pauta. a tua vez de falar como é que a gente se conheceu, já nem lembro mais muito bem. Eu lembro de ter feito contato contigo pelo Facebook, isso eu lembro, né? Eu me lembro que foi através do grupo do Magistério lá, né, que tu me conheceu, acho que tu começou a ver minhas postagens lá, e aí tu entrou em contato comigo, e aí eu também comecei a ver o trabalho da escola, né, e do Felipe ali, e convidei o Felipe para fazer uma entrevista, né, me lembro que eu ainda estava bem atrapalhado, que tu até foi o meu primeiro entrevistado, assim, online, né? Que eu fiz ainda pelo Google Meet, né? Gravado, né? Não foi ao vivo, né? Eu não fazia live ainda naquela época. Eu já tinha feito algumas tentativas no YouTube lá, mas não tinha testado. Então foi aí que eu conheci o Felipe e justamente eu convidei ele para falar sobre podcast, né? E eu fiquei bem impressionado que o Felipe sabia muito de podcast, né? Deu uma aula de podcast lá. Então foi assim que eu conheci o Felipe. Aí depois passou um bom tempo, né, Felipe? Até eu comecei a fazer os mosqueteiros, 3 mosqueteiros, que foi também uma ideia que surgiu com outros 2 colegas da escola. A gente fez um bate-papo, né? Eu descobri também o StreamYard através do Felipe, que foi uma live que o Felipe fez, que estava o secretário da educação na época, né? E ali eu vi que ele estava usando o StreamYard e achei interessante. Legal aquilo ali para fazer live, né? E aí comecei a usar para fazer os 3 mosqueteiros com esses meus colegas. Só que aquilo que eu já falei em outra live, aos poucos eles foram saindo e tal, não tiveram mais tempo de participar. Um deles é o Mestre dos Magos, né? Não, assim, o mestre, eu fiz outro programa com ele, que era o Momento Tecnologias na Educação, que é um outro professor que eu também nunca conheci ele ao vivo, né? Sim. Então, assim... Mas o Felipe, um dia eu convidei ele, depois disso eu convidei ele para participar de uma live nos 3 Mosqueteiros para ser entrevistado, né, para falar sobre direção de escola. Até tava ele e outra diretora, né, a Viviane. E aí depois disso o Felipe um dia disse, olha, uma hora se tu precisar de alguém para substituir, porque ele sabia que eu tinha esse problema, às vezes um não pode participar, porque é todos os sábados, né? Então às vezes uma pessoa não pode participar e como é 3 mosqueteiros tem que ter os 3, né? Eu sempre disse pro Felipe assim, eu acho muito importante, como o programa é 3 mosqueteiros, não pode estar um só ou 2, né? Tem que estar os 3. Nem que sejam 2 entrevistadores e um entrevistado. Nem que seja 2 entrevistadores e um entrevistado. Então aí o Felipe se ofereceu para dizer, olha, agora que tu precisar, eu posso participar. Como eu sabia que ele já tinha essa experiência aí de fazer, né, o AL Podcast, eu comecei a convidar o Felipe, né? Até o Ulisses, na época que participava conosco, uma semana ele podia, outra semana ele não podia, daqui a pouco ele só podia de 15 em 15 dias, e aí eu já comecei a convidar o Felipe para participar. Até que chegou um ponto que o Ulisses não pôde participar mais e aí o Felipe entrou em definitivo. Depois aconteceu a mesma coisa com o Elton, né? O Elton também não pôde mais participar e aí entrou o Rodrigo também fixo nos 3 Mosqueteiros. E foi aí que começou o projeto. Agora há pouco tempo o Felipe, depois ele pode falar melhor, né, sobre isso, o Felipe teve essa ideia da gente fazer nas quartas-feiras o AL Podcast Live, né? Que aí acontece lá no meu canal, eu edito e o Felipe posta no canal da escola. Então, resumindo, né, para a história não ficar muito longa, essa é a ideia, né? Começou com os 3 mosqueteiros, mas depois a gente se uniu aí, fez uma parceria para fazer, né, o podcast também, o AL Podcast lá no canal do professor Viegas.
Aí, dentro dessa ideia, tu estava falando sobre as minhas primeiras participações, né? Teve essa da entrevista, que a gente fez a entrevista. É bem coisa de sobreviventes da pandemia, né? Se olhar lá, tô com um barbão, eu peguei o notebook e botei assim, aí ficar a minha barba na câmera. Sim, assim, eu né? não me lembro que na época eu não tinha nem me ligado que dava pra virar a câmera. Eu fiz a live fiz a gravação com o Felipe toda na vertical, Foi de assim. pé, assim, né? Isso, é. A gente se adaptando e aprendendo a fazer, né? Aí depois eu participei de uma que era com diretores nos Três Mosqueteiros e falei sobre podcast também, daí tinha o Mestre dos Magos, que o Hidalgo citou no momento de tecnologias aí também, né? E tu lembra qual é que foi a tua primeira participação como mosqueteiro? Como mosqueteiro, não lembro, não vou lembrar. Não lembro, muita live, né? Foi eu acho que a gente faz uma média de umas 70 lives por ano, eu acho, né? Esse ano juntando podcast com os Três Mosqueteiros, né? Eu não aparecia nas quartas, depois eu tive, acho que 1 ou 2 participações antes de virar ele podcast live. A gente falou sobre o WhatsApp da escola, ainda era papo de professor, papo de professor. A gente fez, primeiro tinha o Momento Tecnologias na Educação, que era com o Mestre dos Magos, né? Qual é o nome do Mestre dos Magos? Sérgio, tá. Só pra quem não sabe, né, o Mestre do Mago é um professor também, né? É um professor da rede estadual também. Muito Mestre dos Magos. Mas até se ele for assistir depois, né, fazer uma homenagem aí ao Mestre dos Magos também, que fez uma parceria legal comigo aí. A gente fez, acho que 1 ano e meio de live também junto, todas as quartas-feiras. A gente começou fazendo na tarde, né? E depois a gente mudou pro horário da noite. Momento Tecnologia, a gente falava só sobre tecnologias na educação, né? E o mestre depois ele não pôde mais participar nas quartas e aí hoje ele faz uma live também lá para a região dele, lá na praia, né? No litoral, com outro colega professor também todos os sábados. Eu não sei, desculpa o mestre, eu não sei não me lembro qual é o horário, eu sei que é depois dos Três Mosqueteiros. E o canal dele é Mestre dos Magos? Ou até fui eu que disse pra ele, coloca Mestre dos Magos. Não, Sim. É Sérgio Job Lima. Sérgio Job Lima. Ficou o nome dele. Então é isso. E só acrescentando aí sobre o AL Podcast, uma coisa que é legal que a gente está fazendo ali, né, Felipe, é que são várias pessoas que participam, né? Então, assim, às vezes a gente tem um problema que um não pode participar, até eu mesmo. Embora esteja passando no meu canal, né, todas as quartas-feiras, às vezes surge alguns imprevistos lá no Sedu que eu não posso chegar antes e eu não participo. Até a minha esposa esse dia disse assim, que engraçado, né? A live é no canal do professor Viegas, mas ele não tá, Viegas, né? Mas hoje eu já enxergo como uma equipe, né? Sim. A gente montou uma equipe. E então, tem que ser, senão não acontece. Né? Então assim, não tem perigo de não acontecer o podcast na quarta-feira. Ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Ou vai estar o Felipe, ou eu não vou estar, ou vai estar o Rodrigo, o Felipe não vai estar, agora tem a Kátia também, tem o Rian, né? Daqui a pouco o Hidalgo pode participar também, né? O Nicásio. Então, assim, é uma equipe, é a escola, né? É o podcast da escola, então não necessariamente tem que estar o professor Viegas ou tem que estar o Felipe, né? Isso é uma coisa bem interessante também. Teve um caso até de uma que tu não ia poder participar e a gente ficou sem internet na escola, assim, acho que tipo uns 30 minutos antes, né? Aí eu mandei um WhatsApp pro Ria, se não vir internet, hoje é tu e o convidado, né? E ele disse, não, pode deixar que eu faço, mas depois eu ou o Rodrigo, os dois, conseguimos entrar lá, né? E só também para que eu lembrei agora, o Hidalgo falou da questão da ideia de ter o entrevistado, né? Isso é uma coisa bem interessante também. Se alguma escola amanhã ou depois tiver a ideia de fazer, né, um podcast na escola, é trazer pessoas de fora, né? Porque daqui a pouco a gente começa a conversar aqui e começa a se repetir, né? A gente fala muitas vezes a mesma coisa aqui, né? E tu tendo um entrevistado, tu traz uma coisa nova. Né? Eu sou muito curioso e gosto muito de perguntar. Eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistado. Né? Esse dia eu tive que dar uma entrevista lá na Seduc e eu olhei e depois achei ruim, muito ruim. Né? Porque eu gosto mais de perguntar do que ser perguntado. Né? Então, assim, essa ideia do entrevistado é uma ideia muito boa. Né? E a gente, praticamente todas as quartas-feiras, a gente traz alguém, né, o Felipe? E nos mosqueteiros também. E o quanto a gente aprende com isso. Né? Sim, né? Então, assim, muitas vezes a gente nem fala muito. Né? A gente só fica ali fazendo as perguntas e o entrevistado é que fala mais. Até a gente se deu conta de um detalhe, né? Que até o Elton reclamava muito, que as pessoas que não estão acostumadas a fazer live ou podcast, né? Elas querem falar, né? Porque bota a palavra embaixo do braço e não devolve mais, né? Sim. E a gente, depois que a gente começa a acostumar a fazer as lives e podcast, a gente vê que assim, não, eu vou ter o meu momento de falar, daqui a pouco eu não vou falar muito,
vai falar mais o Felipe, né? E assim, porque tu sabe que tu vai ter outra live para fazer, né? Então, isso é uma coisa que eu percebi, né? Que acontece que as pessoas às vezes querem falar, né? Então, o conselho, né, para quem for fazer live ou podcast, não ficar muito com a palavra, né? Para a palavra girar e não ficar cansativo para quem tá assistindo, né? Essa questão que tu falou aí, acho que muito é da vergonha da pessoa também. Ou ansiedade, ou ela quer falar muito, ou ela não consegue desenvolver. E isso eu vejo nitidamente com nós lá do L Podcast. Quando nós começamos a gravar, eu tinha um problema assim que eu não conseguia, me travava ou gaguejava, e aquilo me incomodava, tipo. E também vícios de linguagem. O né. Nós aqui do Sul é né. Termina uma frase, né. Nós acrescentávamos muito isso e depois começa a se policiar. E daí tua fala fica melhor. O Felipe, por exemplo, no dos primeiros podcasts, ele começava a falar, fazia um TCC, não parava mais. Falava, daí o podcast ficava só dele. A primeira vez que eu entrevistei ele. Não, mas a questão do né, cara, eu deixei de me preocupar um pouco com isso. Porque, assim, um dia eu entrevistei um cara lá do Nordeste e ele disse pra mim, assim, eu falei isso. Assim, eu tenho esse vício de ficar falando né, depois quando eu faço na edição eu corto. Sim. Eu corto, a hora que eu for falar né, eu corto, né? E ele disse pra mim assim, não faz isso, cara. Não faz. O legal de a gente ouvir o sotaque de vocês, gaúcho, é esses vícios aí, o né, o tchê, coisa. Então, assim, não faz. Bem capaz. Então, eu não me preocupei mais com isso. Né? Porque é Gosto. uma coisa nossa. Tem que falar né, eu vou falar. E a gente fala muito, né? Muito. Eu falo muito, né? Eu também. Mas só pra finalizar agora, o meu tópico seria sobre a trajetória, mas tudo que a gente fez aqui foi falar sobre a trajetória do projeto, né? Veio o né aí de novo. Mas só, então, para finalizar esse ponto que a gente tocou na questão do diretor, de projeto de escola e tal, uma das coisas que eu falei quando eu fui entrevistado lá no Escola Pública Podcast é que daí ele perguntou sobre direção e tal, o que eu achava que era o papel mais importante de direção de escola, e nisso que vocês falaram ali, de que muitos diretores não deixam os projetos acontecer dentro da escola, né? Uma das frases que eu disse que o principal... a obrigação do diretor dentro da escola é não atrapalhar, né? O bom diretor, ele começa assim, não atrapalhando o que tem de legal dentro da escola para acontecer, senão, se o diretor ficar com medo de tudo, nada acontece. Então tem que deixar as pessoas empreenderem seus projetos dentro da escola, né? Mas então a gente pode falar um pouquinho, Dalgo, esse seria o teu tópico, sobre ele não é só um projeto cultural, um projeto para mostrar as coisas da escola, ele é um projeto também acadêmico. A gente já mostrou ele em mostras pedagógicas diversas. Agora, durante a pandemia diminuiu um pouco, a gente até apresentou ele em uma online, inclusive em 2020, mas nós levamos ele para mostras e saímos em algumas reportagens de alguns veículos, se tu quiser falar um pouquinho sobre isso. Acho que tem que começar a dar os créditos pro Nicásio, né? Como tu falou, é um projeto científico embasado, respaldado, que nós já apresentamos até numa amostra da URGS. Como é que foi o nome daquela amostra? É o Salão da URGS, né? Salão da URGS, então super bem embasado. Então, as pessoas acham que tu fica só brincando de conversar no podcast. Não sei se você já teve acesso ao projeto do L Podcast escrito. Não, ainda não. Tá me devendo essa aí. Pois é, o Felipe passa pra ti depois. É um negócio incrível, assim, o trabalho do Nicásio Martins, o nome total dele, Nicásio Martins, que é o nosso colega de serviço e trabalha conosco ainda, fez um trabalho excelente, porque ele sabe muito bem escrever, desenvolver isso no papel, e ficou incrível aquilo, e aquilo ficou tão bom que qualquer amostra que tenha critério científico, tecnológico, a gente consegue encaixar o podcast, entendeu? Porque ele tem, por isso, da questão do papel social, do impacto social que ele tem, no que reverbera, no fomentar a questão da discussão científica. Alguns episódios que foram feitos com o Ronaldo, que é o nosso professor de química, nosso colega, enfim, né, da escola lá, falando sobre a questão do Covid, os dados, enfim. Eu não cheguei a ver todo o episódio, mas o objetivo foi trazer a ciência para dentro do episódio. Então, nesse sentido, eu acho que o UL Podcast está muito bem amparado. E por isso que ele teve nessas amostras pedagógicas, ele teve como participar da URGS lá, daquela live que nós fizemos, que eu me lembro que eu participei. Então, e outra coisa, foi publicado também, né? Foi publicado no site da SEDUC primeiro. Da SEDUC, foi publicado no sindicato. Sul 21. O CEPERS, sindicato. sindicato. A gente, no Diário de Canoas também.
né? Isso o Na ano Zero- passado e na 0 Hora esse ano, né? Mas teve um outro fora do estado que citou também o L Podcast, que eu me lembro que tu passou o link pra gente. Esse daí foi no Foro de Teresina, que é um podcast bem famoso lá, só que daí é na questão do leitor, né? Que eu Sim, comentei, daí eles citaram lá, né? Muito bacana isso. Então, tipo, esse projeto, e eu volto a falar, esse projeto começou com 4 professores após o expediente com um smartphone, celular. E tem muita gente que não sabe, assim, que tem uma visão de podcast meio distorcida. O podcast, o Luciano falou isso na entrevista de vocês lá, que eu acho que foi no L Podcast Live. O podcast em si é áudio, né? Eu acho que ele também tem essa preferência pelo áudio. Então, se a pessoa não quer, sim, chegar, entrar pra frente, ir pra frente Inclusive, das ele abriu uma câmeras... exceção, né? Ele apareceu na nossa live, mas ele disse pra mim pra nós, né? Sim. Que nunca tinha aparecido. Assim, e que ele tem não gente gosta, inclusive. Tem gente que não sabia nem como é que era a aparência dele. Não, e isso é normal. E também é uma coisa assim, ó, que não é errado. A pessoa pode querer fazer podcast só de arquivo de áudio. Então, não quer aparecer, tem vergonha. Começa a se desenvolver a questão da fala, da entrevista, ou mesmo da dinâmica, só com áudio. E depois tu parte para a próxima etapa. Se tu chegar... Isso é até bacana conversar contigo, porque assim talvez os diretores, ou mesmo os professores das escolas, ficam com menos medo. Começa só com áudio. Só grava o áudio, posta no Spotify, posta no YouTube só com arquivo de áudio. E depois, quando tu sentir mais à vontade, tu vai pro vídeo, Sim. né? Então, era isso que eu queria comentar, então, sobre o quão embasado o L Podcast é na questão científica, dar o crédito, então, pro Nicásio. E isso é muito importante, né? É muito importante, é muito É importante. muito importante até para se tu vai apresentar o projeto, não só para a SEDUC, mas para qualquer órgão, né? Tem que estar muito bem embasado, né? Para fazer acontecer, né? Dá Para pra ser se- aprovado, né? Para chamar a atenção. O Felipe também deve passar para ti, para te usar como modelo, para mostrar para outras escolas. isso. É muito Não, bacana. Com certeza, Felipe. E até porque eu acho que é obrigação dentro do nosso trabalho de professor de levar os alunos para essas mostras, né? Então a gente levou na mostra do CEPERS, foi publicado por causa disso, né? Então a gente levou o CEPERS tem a mostra Paulo Freire, né? Então ela acontece em etapas regionais, daí então a gente leva nos núcleos e apresenta lá, né? E depois tem a etapa estadual, que daí acontece aqui em Porto Alegre, na Praça da Matriz, né? E foi legal a gente ir com um projeto da escola, a gente ficou bem perto ainda do busto do André Puente, né? Então esse logo que a gente utiliza é o busto do André Puente, que fica na Praça da Matriz, e acontece ali, a gente ficou bem pertinho, dava pra ver do lado, assim, quando a gente tava apresentando o projeto, via o busto do André Puente, né? Então, é bacana, assim, né? E pra gente que tem uma escola, essa é a nossa função, né? Sim. De mostrar pros alunos que existe, de que é assim que se faz ciência, de que existem as mostras pedagógicas, de levar o nosso trabalho, né? É isso que dá orgulho de ser de escola quando se faz esse tipo de coisa. E essa questão que o Hidalgo falou aí da vergonha, né? Tu sabe que fui eu que convidei o Mestre dos Magos para fazer live comigo também, porque eu vi que ele era um professor bem ativo aí na parte das tecnologias. E assim, se vocês pegarem a primeira live lá, ele tá totalmente sem jeito na primeira live. Ele mesmo falou depois, eu tava meio travado, não conseguia falar. E quando ele saiu do nosso quadro lá, que ele foi fazer as lives dele, ele disse para mim assim, cara, eu queria te agradecer, porque como as lives me ajudaram, até dentro da sala de aula, né? Como eu me desenvolvi mais, porque tu dá aula lá, né, tu fala da tua matéria, é uma coisa, né, mas tu sentar e falar de qualquer assunto é diferente, né, tu sentar aqui e iniciar que nem a gente fez agora, a gente tinha uma pauta aqui, mas a gente não sabia muito bem o que a gente ia falar, né, e então tu ajuda a desenvolver muito, então eu aconselho assim, qualquer professor, né, que queira, né, desenvolver mais essa questão da fala, eu continuo falando besteira até hoje, eu brinco bastante com o Felipe, mas para mim me ajudou muito também, né, a perder a vergonha, de deixar de me preocupar se eu vou falar uma besteira, ou alguém vai me criticar ou não. Muitas vezes a gente fala, principalmente na internet, né, e tu é criticado, né? Assim como tu é elogiado, tu é criticado, mas eu não me preocupo mais com isso, né? Já aprendi a lidar com isso, então isso ajuda muito, né? Então, assim, eu aconselharia a qualquer professor, né? Para sua profissão ajuda muito também tu participar ou de podcast ou de live, e os alunos também. Eu converso muito com o meu filho, ele ainda não quis participar de uma live comigo, né? Mas eu digo pra ele, né? A minha esposa tá aqui, pode confirmar. Eu digo pra ele, cara, tu quer perder, porque ele é muito tímido, né? Tu quer perder a timidez, quer desenvolver mais
participa de um podcast ou de uma live, né, vai pegando, né, o jeito, vai perdendo, né. Já aconteceu tu falou da questão dos colegas ali, já aconteceu de convidar colega para entrevistar e colega dizer para mim assim, eu não tenho nada para falar, né? Eu já falei isso em outras lives, né? Eu não tenho nada para falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Ainda mais nós professores, quantas histórias a gente tem para contar, né? Então, todo mundo tem. E é uma Mas coisa, é medo isso. É medo, e é uma coisa engraçada, Hidalgo, que assim, o cara na sala de aula é super desenvolvido. E eu já convidei a pessoa para participar de uma live e ficar travada. Teve pessoas que ficaram totalmente travadas. Né? Teve uma convidada que até não foi minha, foi do Felipe, que a pessoa travou total. Sim. E chegava a ficar aquele silêncio, né? Então é porque a pessoa não está acostumada com a questão da câmera, né? Aqui a gente não está acostumado ainda a ficar, né, olhando para a câmera. Assim, né? Mas assim, a pessoa fica travada total, né? Então assim, tu nunca sabe quando tu vai ter que passar por uma situação como essa, né? Hoje em dia, isso é bacana que tu falou, porque hoje em dia também eu tô gravando minhas aulas, né? Tem o pedestal ali, capto a minha imagem dentro da sala de aula, na escola pública mesmo, depois eu faço cortes e coloco no canal. Isso me fez melhorar em tudo, tipo assim, o podcast. Então, como eu comecei a gravar as aulas depois, eu tinha melhor desenvolvido a ideia de como eu ia dar uma aula, onde eu ia explicar a matéria para quem estava presencial e quem depois ia assistir no YouTube. Então, é uma coisa que só agrega pro professor. Sim, né? Eu me lembro dos meus primeiros vídeos, porque vou falar uma palavra aqui, mas é uma merda tu gravar sozinho, né? Olhando pra uma câmera ali. Sim, né? Então, assim, é terrível, não é fácil, né? E aí, se eu olhar os primeiros meus vídeos lá, tu vai ver lá, eu sou o professor bem robótico, sou o professor Viegas, né? Eu estou aqui para falar... E tu vai vendo depois o progresso, tu vai vendo que tu vai melhorando. Sim. Né? Claro que tu sempre vai ter aquele teu olhar. Eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu olho. Né? Mas assim, tu vai olhando, tu vai vendo que tem uma evolução, né? Sim. Ajuda muito. Antes de passar pro Viegas falar sobre o encontro presencial que a gente teve, então, foi sábado passado ou foi no outro? Já nem lembro. Não, faz 2 semanas já, então. É. Sem ser sábado passado no outro, então. As escolas que nos assistirem, qualquer episódio, especialmente esse aqui, perguntar, tá, mas a gente vai gravar sobre o quê, né? Tu disse que os colegas, eu não tenho nada para falar, né? Então, como eu disse, né? O projeto ele nasceu também pelo capital humano que se tem dentro das escolas. Quantos colegas a gente tem que estar fazendo mestrado, fazendo doutorado, que o TCC de graduação é incrível, fez uma pesquisa incrível e guardou na gaveta, ninguém mais sabe que aconteceu aquela pesquisa, né? Então, se utilizar esse tipo de ideia, falta tempo, né? Essa coisa que eu digo de estar pagando dívidas da escola é exatamente para isso. Quando começou o projeto, eu já enxergava assim, vou chamar o Deon para falar, né? Porque o Deon, a gente entrevistou ele, ele também ficou um pouco tímido, assim, né? Durante a live ali, teve um pouco de dificuldade para falar, mas é um registro daquele professor, né? Ele é um professor com uma experiência de vida totalmente diferente, né? Então, o próprio Ronaldo, que não pôde estar aqui hoje, está fazendo doutorado agora, tem a pesquisa de mestrado dele, a gente falou com ele sobre o livro que ele estava lançando, a gente pôde falar com o Rodrigo sobre o livro dele, o Nicásio, que já foi citado também sobre a monografia de mestrado dele que ele lançou como livro, né? Então, quanta coisa se pode mostrar, né? E não só isso, né, Felipe? Assim, tu tá falando de exemplos aí de pessoas, né, com muito estudo e tal, né? Mas a gente já entrevistou funcionário de escola. Exato. E teve bastante coisa para falar. Né? É aquilo que a gente fala, todo mundo tem alguma coisa para falar. E quem né? deu então, a aula assim, ali foram elas, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, o aluno às vezes olha ali uma pessoa e ele está se enxergando ali, tá vendo, né, um exemplo. Eu já entrevistei alunos também, nós fizemos já live com alunos, né? Aluno falando do seu dia a dia ali, das experiências, aluno que faz aqueles... que declama, né? Aluno que faz poesias, aluno que é cantor, aluno que é cozinheiro. Eu entrevistei um aluno uma vez que era cozinheiro, trabalhava com a mãe dele na cozinha ali e ele foi falar sobre cozinha. Então, assim, até os alunos, né? Inclusive os alunos, têm muita coisa para falar. Que nós, nos Três Mosqueteiros, nós trouxemos secretária de escola, nós trouxemos também que foi com a Ana Lúcia, a monitora, a gente falou sobre monitora, né? Então são coisas e pessoas que fazem trabalhos excelentes dentro da escola, né? Então tem muito para se mostrar, né? As pessoas estão todo dia lá fazendo um trabalho, né? Eu acho que elas têm que ser valorizadas e
na escola de eu trazer, né? Esse ano foi muita gente da escola. Eu trouxe pelo menos 1/3 da escola apareceu nas Aí lives, que eu vi né? que a escola é grande, né? Exato. E tu vê Não acabava nunca, né? Eu ficava pensando assim, bom, vai ter um momento que o Felipe não vai ter mais quem convidar, não. Ainda tem. Ele sempre tinha gente pra convidar. E eu descobri, eu trabalho com essas pessoas há 10 anos e descobri coisas ali na live, né? Mas então, a gente já indo pro encerramento aí, deixar o Sandro falar um pouquinho sobre o encontro presencial, porque nós dissemos que nós nos conhecemos online, por mais de um ano a gente ficou conversando, mas então teve a oportunidade de conhecer a escola aí 2 semanas atrás. Se quiser já ir também para finalizar pro encerramento, depois vai pro Hidalgo e eu encerro aí. Não, assim, para mim foi uma experiência ímpar, né? Ir lá na escola André Leão Puente, porque, como eu já falei no início, agora eu tô ali na Seduc, estou trabalhando estou, né, trabalhando como assessor ali na TI, mas eu continuo sendo professor, né? E a gente vai ir nas escolas, às vezes eu faço algumas visitas, para mim é sempre muito prazeroso conhecer outras realidades, conhecer outros professores, conhecer outros diretores, né? Mas faltava para mim ainda ir lá no André Leão Puente e eu não tive oportunidade de, através da Seduc, ir na escola, né? Então eu fui por conta própria, através do convite do Felipe, assim, e foi uma experiência muito legal, né? Aquela live que nós fizemos lá, sem muitos recursos, né, Felipe? Eu levei até o meu microfone lá, levei a hastezinha, né? A minha esposa ajudou a filmar lá, mas ficou bem legal, né, aquela live que nós fizemos lá, né, dentro de uma escola, que eu acho que isso é muito importante, né, tu fazer também lives dentro da escola para mostrar o ambiente da escola que é possível, né, que qualquer escola pode fazer. Então, assim, acabei conhecendo também o Rodrigo, o Felipe eu já tinha conhecido quando eu estava aplicando o PISA, né, ele foi lá na escola para me conhecer, né, mas assim foi uma experiência muito legal, né, mostrou todo o ambiente, a escola realmente é uma escola muito bem estruturada, né, uma escola grande, né, o Felipe gerencia muito bem a escola lá com toda a equipe dele, lá tem um quadro de professores muito bom, já disse isso várias vezes, né, eu acompanho o trabalho do Hidalgo aí, né, então, assim, eu não sei se é sorte que ele tem ou se ele sabe usar bem a estratégia de buscar os professores certos, né? Eu acho que ele sabe fazer isso muito bem, de trazer os professores certos para a escola, que vistam a camiseta, né? Que compre a ideia do projeto dele, né? Do podcast e dos outros projetos que ele faz na escola. Então, para mim, foi uma experiência muito legal mesmo, Felipe. Fazer até esse dia tu postou as fotos lá, ficaram muito boas, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de poder ter participado daquela live lá no André Leão Puente, foi uma experiência bem diferente, e hoje também, né, uma coisa que tu tá proporcionando aí, que tu proporcionou, e o Rodolfo aí, né, que é o dono da empresa aí, participar dessa live, que é também uma experiência bem diferente, né, uma outra realidade que não obrigatoriamente as escolas tenham que fazer, né, os podcasts assim, né, a gente está mostrando aqui a situação ideal, né, claro, né, de ter todos esses equipamentos e toda, né, a qualidade, né, que tu tem, mas a escola não necessariamente precisa começar assim, né, qualquer escola pode começar ali, que nem tu falou, com o smartphone, né, então eu só tenho a agradecer aí ao Felipe, né, a conhecer também o Hidalgo aí e a toda a equipe aí, o rapaz aí que tá, o Guilherme aí que tá nos acompanhando aí, a minha esposa que também está presente aqui hoje de novo, né? Ela está sempre de câmera girl aí, né? Hoje ela vai fazer um spin-off aí da nossa live aí, né? E é isso aí. Eu queria agradecer mesmo e aconselhar as escolas, né, a entrarem nessa ideia do podcast, que é muito legal. Converse com o Felipe aí, né? O Felipe pode passar o contato depois aí. E é isso. Só queria agradecer mesmo. Hidalgo, então? Então vamos lá, então. Vamos... Acho que agradecer também. Acho que estamos aqui gravando nesse estúdio com uma estrutura maravilhosa, como o Viegas falou aí. O Rodolfo, que é o dono da empresa, então, ele tem essa parceria com a escola e disponibilizou o espaço e esse momento. A gente queria fazer há muito tempo, né, Felipe? Faz mais de ano até que a gente conversa sobre vir aqui para o estúdio, ver como é que é a dinâmica. Eu acho que quando tu veio visitar já tem quase um ano mesmo, né? Faz um tempão. Foi tipo nessa época, assim, em janeiro, fevereiro de 2021, eu acho, né? Por aí, quase um ano. Então, até o estúdio era do outro lado ali, depois eles inverteram aqui.
Então, estar aqui, neste momento, celebrando todo esse tempo de AL Podcast, conhecer o Sandro também, né? Eu te chamo de Sandro ou Viegas? Como é que é? Como tu preferir. Isso vive me perguntando lá na Seduc. Como é que eu te chamo? É que como eu criei aí, né, na verdade, um personagem aí, né? Professor Viegas, o nome do canal também é esse. Às vezes eu me apresento como Viegas justamente por causa disso, né? Mas meu primeiro nome é Sandro, né? Quem quiser me chamar de Sandro, não tem problema nenhum. Se inscrevam no canal, né? O canal é? O canal do Professor Viegas. Canal do Professor Viegas, então... E no canal do Hidalgo, Hidalgo Cálculo. Hidalgo Cálculo. Também se inscrevam no canal do André Leon Puente. E era isso, eu acho que é só agradecer. Muitas coisas boas estão por vir nesse projeto ainda. Eu acho que o ano recém está começando, estamos em janeiro de 2022. E a gente está muito feliz aí em participar e fazer parte dessa história. O Viegas também, com certeza, ele sabe que isso é algo maior, assim, não é um projeto... O Felipe, ele trabalha como gestor, ele trabalha por uma coisa que fique na escola, que seja diferente, que tenha algum impacto. Não é o projeto do Felipe, não é o projeto do Viegas, não é o projeto do Hidalgo, é o projeto da escola, né? Ficar o legado, né? Tanto que já deve ter passado por isso, assim, já chamaram eu de puxa-saco, porque eu sempre tô com o Felipe gravando podcast, mas ele sempre convidou todo mundo, né? O convite sempre esteve aberto, entendeu? Então, eu acho que nesse processo... Eu fico feliz de ter participado de tudo isso e de hoje estar também celebrando esse momento aqui no estúdio profissional. Chamado de puxa-saco, não tem problema. Continua me chamando. Pode chamar, não tem problema nenhum. E era isso. Outra coisa que eu quero salientar também, para alunos, então, que vão estar se formando aí em toda a rede pública, né, que de repente queira fazer uma graduação, a Unip, né, parceira do L Podcast aí, tem ótimos cursos, tá dentro os valores estão dentro do bolso do aluno. Eu acho que é importante isso também, que às vezes o aluno, nossa, não vou fazer uma faculdade, muito difícil, não sei o quê. Cara, dentro da realidade do trabalhador brasileiro, com o salário que tá, com tudo que tá difícil, às vezes vale a pena, então, tu não ficar parado, porque é aquela coisa, às vezes tu perde um ano, daqui a pouco tu pensa no segundo, tu já não estuda mais, né? Daí tu larga todos os estudos, não vai fazer uma graduação. Então, a Unip te proporciona isso, né, com valores bem acessíveis, e essa parceria também da Unip é muito bacana. Eu acho que quero agradecer também, né, a Unip para estar fazendo essa parceria com o L Podcast. E como o Felipe falou, né, se preocupa com um projeto de escola pública. Então, acho isso fundamental para uma empresa do porte dela. A gente não pode deixar de salientar de novo, então, o Rodolfo ter aberto esse espaço pra gente aí, né? Através da ProVídeo, que já fez a formatura ano passado, e a ProHub também. Todo mundo que tá ouvindo esse papo sobre podcast e tal, né? Eu tava assistindo que agora a própria ProHub tem um podcast, né? O ProHub Podcast, podem procurar no YouTube ali no canal da ProHub. E eles nasceram exatamente com essa ideia de ajudar quem não sabe, eu tenho uma ideia para um podcast, né? Mas muitas das ideias, elas morrem na dificuldade de logística e da edição, né? O Hidalgo sabe, a gente acaba não falando muito sobre edição, mas a gente já tá estourando tempo para não se alongar muito, né? Mas as pessoas veem esse produto acabado, assim, né? O vídeo, né? A live e tal, mas vocês dois que editam sabem o trabalho que dá depois, o Viegas falou, né? Desse meio termo aí. Sim, meio tempo então, é uma hora e meia, 2 horas ali. Quantos NES falou, né? E aí, pra editar o tempo que se leva, né? Quem não tem prática leva 3, 4 horas, às vezes até mais pra fazer. Quem tem prática é pelo menos 1 ou 2 horas. Pior não é o tempo de edição, pior é o tempo de renderização. Exatamente, ainda tem que ter equipamento. A gente passou aí por um problema de equipamento, que o Hidalgo teve que conseguir equipamento e teve que parar as edições um tempo porque não tinha, né? E na pandemia todo mundo ficou sem dinheiro para poder fazer isso mesmo, né? E a ProHub, então, ela nasceu com essa ideia de ajudar aí quem tá com uma ideia na cabeça, mas não sabe executar, ou porque tem a ideia, daqui a pouco lá, perdeu a vontade de fazer, porque, eu gravo e aí tudo que a gente gravou... A gente mesmo tem episódios gravados que estão parados lá pra edição. Eu gravei com a minha esposa, eu e o Nicasso, a gente gravou muito no sábado e domingo, né? Tomava uma cervejinha e gravava lá com as esposas. E aí tá lá parado pra fazer a edição inclusive, assim, né? E muitas das ideias morrem também porque hoje mesmo era para ser esse episódio comemorativo dos 3 anos, que acabou acontecendo. Era para vir eu, o Hidalgo, mais o Nicásio, o Rodrigo e o Ronaldo, e o Viegas iria nos entrevistar, né? Esse era digamos que a ideia inicial.
Só que daí daqui a pouco os guris não puderam, o Nicásio não pôde, o Rodrigo também não, o Ronaldo até ia vir, acabou não vindo, né? Mas tem que acontecer de qualquer forma, né? Não importa quem vai estar lá no dia, tem que acontecer. E... Essa é uma dificuldade que às vezes você tem quando tu é presencial, né? Exato. Quando é distância, às vezes também tem, né? Mas é mais difícil, né? E mesmo no online, né? Às vezes online. A pessoa, às vezes ela não tá nem com vontade no dia também de participar. Teve uma isso também entrevistada acontece, na época né? do Mestre dos Magos que nós tivemos que ficar ligando pra ela, só tava na hora da live e a pessoa, né? Não aparecia. Não né? aparecia, né? Então é bem isso que o Hidalgo falou, de ser um projeto de escola, porque a gente podia estar hoje aqui fazendo o nosso, é o podcast dos guris, sei lá, o quê, vamos lá e vamos gravar o nosso e tal. Mas eu acho muito importante essa coisa do legado mesmo, de deixar alguma coisa pra escola, de poder continuar. Isso que o Hidalgo falou tá aberto pra todo mundo. Qualquer professor da escola ou até de outra escola pode pedir o espaço. Felipe, eu queria, já que vocês têm lá 1000 inscritos, o Viegas tem mais, mas eu acredito que ele também abriria o espaço daqui a pouco pra alguém que quisesse fazer alguma coisa de qualidade, não dentro do canal dele, mas a gente dá o suporte para fazer em outra escola, né? Sim. Cria o teu canal, a gente dá o suporte, né? Essa ideia de levar para ser do que é importante. E lá na escola é isso que eu digo mesmo. A ideia é de que a escola seja um agregador. A gente já tem o público cativo, né? Pô, a gente tem 1000 alunos. Outras escolas têm 200, 300. Mas para quem tá começando um canal, alguma coisa, já é um público, né? Então faz coisas para essas pessoas que elas vão ajudar, né? Então eu agradeço muito aí ao Rodolfo, a ProVideo, a ProHub, o Guilherme, que tá ali, então, nos assessorando hoje, né? Agradeço muito a presença dos meninos. É bem essa coisa, né? De a gente fazer não porque é trabalho, né? Ainda que eu digo pro Viegas, às vezes brincando, não, eu convoco o pessoal da escola pra eles virem, né? Convocação. É o sábado letivo, se não vir vou dar falta ainda, né? Mas brincando, é claro, mas a gente faz mesmo porque a gente gosta de estar aqui, né? Pô, sair num sábado, podia estar dormindo até mais tarde, a gente levantou e veio pra gravar. Quantas vezes, como o Hidalgo disse, a gente ficou 10, 11 horas, meia-noite gravando na escola, exatamente por fazer alguma coisa que a gente gosta e quebrar aquela lógica de escola, de todo dia fazendo aquela coisa protocolar, diário de chamada, né? Agora é no aplicativo, antigamente era impresso, o Viegas até queimou no canal dele ali, diário impresso, né? É isso. Botou fogo no diário? Sim. Não, fiz de tudo com o diário. Eu furei com a furadeira, eu amassei, eu rasguei, botei fogo. Nos representa, Sabe que então. não pegava fogo, cara? Não pegava de jeito nenhum. Esse vídeo Muito esse vídeo tá no teu canal lá também, né? Esse vídeo é a própria Seduc depois, né? Eu nem tava lá ainda e eles compartilharam. Na época o meu colega olhou pra mim e disse assim, cara, tu vai ser exonerado. Tu vai ser exonerado. Eu disse, bom, agora eu já fiz, já era, né? Aí depois eles me chamaram, não, ficou muito legal, não sei o que, adoraram. Porque eles queriam acabar também com o diário e papel. Sim. E agradecer todo mundo que fez uma parte, nem que fosse uma pontinha no projeto, né? Então, hoje, como o Viegas disse, a Tati tá aqui também nos assessorando, de certa forma ela faz parte. A minha esposa do Nicásio, que participaram de vários episódios. Inclusive, aí. ela disse que tu é o chefe dela de Canoas. E todo mundo que foi entrevistado ou que participou de alguma forma, nem que fosse elogiando o projeto aí que fez a gente ficar esses 3 anos fazendo o projeto, né? Uma coisa que eu queria falar, assim, o pessoal sempre pensa no cenário ideal, né? Não tem cenário ideal. Tem que começar o podcast, tem que começar o projeto. Como eu falei, com um smartphone que seja. E outra, assim, tem escolas que tem umas coisas do tipo assim, o professor não é nomeado. Eu sou contratado aqui, faço parte desse projeto maravilhoso, nunca teve diferenciação nenhuma dentro da escola. O Felipe me convidou, convida qualquer um que seja contratado também. E também traz os funcionários para poder falar e dar voz para os funcionários. Então tem... Desculpa. Então tem escolas que tem que mudar um pouco essa filosofia, sabe? Tem coisas que são exclusivas para os nomeados, Preconceito, né? É, uma coisa assim que infelizmente tem. É ruim terminar o podcast assim, mas tem que quebrar isso, tem que dar voz para o funcionário, tem que dar voz para o aluno, sabe? Não existe mais educação e conhecimento e gestão cachoeira, assim, é de cima para baixo, é assim que se faz. Tem que interagir, tem que ser uma coisa né, horizontal. Uhum. E nisso, eu fico feliz de novo por fazer parte desse projeto e trabalhar com o Felipe. E esperamos, então, poder incentivar outras escolas aí, como o Sandro disse antes.
Mas eu encerro por aqui. Obrigado a todos que vierem a nos assistir aí depois, ou que são é nosso público recorrente no canal do Viegas. Ali sempre tem pessoas na quarta-feira nos assistindo, o Airan, né, sim. que eu lembro de nome aí. No sábado também a gente sempre tem aí alguns ouvintes, e existe também o projeto por causa deles, né? A gente quer mostrar para alguém, eles que estão lá nos assistindo. Então, Felipe, onde a gente encontra o AL Podcast? o AL Podcast, principalmente no YouTube. Se quiser nos enxergar, vai no YouTube lá e coloca AL Podcast, mas também principalmente no Spotify, entre outros tocadores de podcast aí, mas o Spotify, né? Até a gente não falou sobre isso, o podcast mesmo, uma das coisas é porque ficou mais fácil, né? Antes, quando a gente queria fazer um podcast, tinha que subir num site e tal, né? Com essa questão de ir pro Spotify, ficou muito mais acessível e mais fácil de fazer, né? Mas no YouTube, para quem quiser nos ver por vídeo, se não no Spotify. Eu prefiro muito o formato podcast, não é o videocast da Escola André Leão Poente, é podcast, porque eu acredito mais no formato, que é muito mais fácil de consumir, né? Coloca no bolso ali, vai lavar uma louça, vai arrumar a casa, né? Ali tu fica escutando e aprendendo, Muito né? escutei vocês no ônibus. Né? Agora também eu trabalhando na Seduc, tem bastante tempo para escutar tempo pra ir alguma até coisa lá. ali, né? Mas então a gente encerra por aqui, vamos se alongar muito. Vida longa e próspera a todos aí.